Seja muito bem-vindo ao nosso canal Jaboque. Vamos orar? Não se esqueça de inscrever, faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Você já ouviu falar essa expressão, eu sou? O que a Bíblia diz quem eu sou? É justamente sobre isso que nós veremos após a vinheta. A nossa identidade está constantemente sendo confrontada. Você se lembra que o diabo ele desafiou a identidade de Jesus? Vamos ver? O nosso tema de hoje é Ganhei uma nova identidade dada por Cristo. O nosso texto base está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, que diz: Mas vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que interessante, nós temos uma parte deste versículo que fala o que eu sou e quem eu sou, e a segunda parte desse versículo, por que eu sou. Então, quando fala você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você sabe me dizer o que significa o termo identidade? É a característica própria que nós temos, é o que define uma pessoa. Nós temos dois tipos de identidade, a natural, que são minhas informações sociais que tem no meu RG, no meu CPF, nos meus documentos, e a espiritual, que é o que nos interessa. Quem realmente eu sou em Cristo Jesus. É muito importante você ter em mente é que sempre o diabo vai querer te prejudicar, te desmoralizar, te colocar em conflitos, enfim, roubar a sua identidade. Como? Fazendo você duvidar ou você negar quem você é em Cristo. Primeira coisa que nós vemos, quem nós somos em Cristo, está em Gênesis 1 e 27, que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, nós somos criados de Deus. Vejamos Salmo 139, 13 e 15, que fala assim: Cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui feito e entretecido nas profundezas da terra. É justamente o Senhor falando para nós neste momento que nós somos criados e Ele, num cuidado tão grande com a sua obra, lá no ventre da nossa mãe, Ele estava vendo célula a célula, cada parte do nosso organismo sendo criado. É muito lindo também nós sabemos que então nós fomos criados, nós somos uma nova criatura. Segundo Coríntios 5,17, diz assim: Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha a condição para ser nova criatura. Se alguém está em Cristo. Mas é interessante também que olha a segunda parte do versículo, as coisas velhas já passaram. Tem gente que vive do passado, mas nós somos novos em Cristo Jesus. A partir da experiência de eu estar em Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus que opera em nós, existe uma mudança. Essa mudança ela pode se dar num processo e nós temos que nos tornar agradáveis ao Senhor. Outra coisa que nós somos em Cristo, filhos de Deus. 1 João 3, 1 e 2. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Olha que tremendo! Por isso o mundo não nos conhece,
porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, a Bíblia ela fala que você é filho de Deus. Eu aceito Jesus, o Espírito Santo vem habitar em mim e eu passo a ser filha do Deus Todo-Poderoso. É pouca coisa não, viu? Se alguém te despreza, azar de quem está desprezando, mas olha quem você é em Cristo Jesus. Outra coisa interessante é Filipenses 2:15 e 16, que diz assim: para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filho de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros do universo. Você lembra que eu falei que nós somos filhos de Deus e o mundo ele não gosta da gente, ele não nos reconhece. Por quê? Porque eles não reconhecem a Deus, principalmente aqueles que estão andando segundo os desejos deste mundo, aí que eles não vão gostar. Mas isso não é motivo de você se entristecer, não é motivo de você largar a tua identidade em Cristo para querer ser iguais a eles. Ao contrário, é motivo de você se orgulhar, porque você é filho de Deus. Outra parte que a Bíblia fala, que nós somos herdeiros de Deus. Herdeiros não é pouca coisa, Gálatas 4:7. Vamos ver. Assim que já não és mais servo, mas filhos. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Vamos ver Romanos 8:17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Esse é um Deus muito lindo, um Deus que não precisa de mim para nada, e porque eu aceito o grande amor dele, Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, eu aceito, o Espírito Santo vem habitar em mim, eu ainda me torno, além de filha, herdeira desse Deus Todo-Poderoso. Outra coisa muito linda, você sabia que você é propriedade particular de Deus? Olha o que diz Êxodo 19:5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, diz o Senhor, propriedade exclusiva. É tremendo, você não é algo ou alguma coisa, você é simplesmente propriedade peculiar do Criador dos céus e da terra. Tem mais uma coisa que você é em Cristo, tesouro pessoal. Sabe quando falou tesouro? Realmente nós somos tesouro pessoal do Criador dos céus e da terra. Deuteronômio 14:2 diz assim: porquanto sois um povo consagrado a Yahvé, o vosso Deus, dentre todos os povos da face da terra, Yahvé vos escolheu para serdes um tesouro pessoal. Aí eu falei assim, tá no Antigo Testamento, eu quero um no Novo Testamento, Tito 2:14. Ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Olha que maravilhoso! Ele se entregou a si mesmo. Quem? Jesus. Ele se entregou para nos remir, nos tornar limpo, nos santificar, nos purificar. E aí ele ainda nos consagra. Então nós somos tesouro pessoal do nosso amado Mestre. Não é só isso. Ele te fez livre. Hoje você não está mais conduzido pelo pecado. Olha o que diz Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Porquanto permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Tem pessoas que gostam de ficar
servindo a outros ou aos seus próprios prazeres, mas Cristo nos libertou. Vamos ver Romanos 8,15? Diz assim: pois vós não recebeste um espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. Que tremendo! Nós não somos escravos, nós somos livres. Vamos ver. Você sabia que outra característica da tua identidade é que você é templo do Espírito Santo de Deus? 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós? Eu sempre falo, eu aceito Jesus, o Espírito Santo vem habitar em mim. Olha só o versículo confirmando: o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprado por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Nós fomos comprados por alto preço, e tem pessoas que elas ficam até se retalhando porque um fulano ou uma fulana despreza ela. Não, nós fomos comprados por preço valioso, por preço tremendo, por um preço que a Bíblia fala que não existe como mensurar o valor, que foi o sangue do nosso amado mestre. Lembra que antes dele morrer, ele foi vituperado, ele levou chicotada. Se você parar um pouco para pensar, você vai ver quem você é, o quanto você é importante, o quanto você é amado por um Deus tão grande. Tiago 4,5 fala justamente o seguinte: ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito, que ele, quem Jesus, fez habitar em nós, zela com ciúme dos seus. Olha, eu não sei o que você acha em relação aos ciúmes, mas você saber que você tem um Deus e esse Deus tem ciúmes de você, faz você ficar assim: oh Deus, muito obrigada. Mas tem outra coisa, outra característica da nossa identidade em Cristo: nós somos amigos de Deus. João 15, 13, 15 diz assim: não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, diz o Senhor, se praticais o que eu vos mando. Ah, essa parte você não gostou não, mas quando o Espírito Santo vem habitar em nós, é tão fácil a gente obedecer. Só que é assim, é andando em espírito. Voltamos ao versículo: então vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. É tremendo demais. A nossa identidade é maravilhosa em Cristo Jesus. Você também é sacerdócio real. 1 Pedro 2,9, que é justamente o nosso texto base, que diz assim: mas vocês, porém, são geração eleita. Ó, geração eleita, marca isso. Sacerdócio real. Nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabia que você é muito especial? Olha o que diz Efésios 2,6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. É com Cristo e em Cristo. Tem um versículo na Bíblia que fala: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E eu posso falar assim: porque dele, por ele e para ele você é, eu sou e nós existimos. Você sabia também que você é a luz do Senhor? Olha o que diz Efésios 5, 8 e 11. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, andai como filhos da luz. E aí que você vê: mas aí tem gente que não vai gostar de mim. Não tem importância, o importante é você agradar o Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força.
Então eu preciso me preocupar, se eu tenho que me preocupar em agradar o Senhor e não o homem. Você é amado por Deus. Olha João 14, 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Olha a prova do teu amor para com Deus, para com Jesus. E aquele que me ama, olha o que Jesus está falando para você. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também, o próprio Jesus falando, o amarei e me revelarei a ele. Eu não sei quantas experiências, quantas coisas que você já passou aqui nesta vida, mas só de você saber que você é especial, que você é amado por Deus, não dá para negociar a nossa identidade. Não dá para negociar as características da minha identidade em Cristo. Eu preciso defender, eu preciso me posicionar, eu preciso estar diante de Deus muito atenta, conforme diz Judas 1, 3, 20 e 21. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente, pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Oh, glória a Deus! Você precisa se encorajar nesta batalha. Você precisa ser dedicado. Você precisa entender que o Senhor, Ele está contigo aonde você estiver e que vale a pena. Estamos alistados no exército e somos soldados de Cristo Jesus, para a glória do nome dele. Sabe por quê? Porque nós temos um adversário. E esse adversário, ele não dorme em serviço. Olha João 10 e 10. Diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Dá para você entender então que você está numa guerra? Ninguém vai numa guerra ficar lá no meio da batalha chupando laranja. Vai? Não vai. Ao contrário, no meio da guerra está atento. Por quê? Porque tem bomba, porque tem tiro, porque pode morrer. Então, nós temos que estar olhando para nós, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e defendermos. Porque o Senhor está conosco e Ele nos deu a vitória. Vamos ver alguns personagens que defenderam a sua identidade em Cristo e outros que perderam a sua identidade, literalmente falando, pois a nossa identidade sempre vai ser questionada. Primeiro, identidade de vencedor. Sabia que você tem uma identidade de vencedor, mesmo diante de situações conflituosas? Como, por exemplo, veio Josué e Caleb na minha memória. Diante das dificuldades, eles tinham consciência da sua identidade espiritual. Eles tinham consciência que Deus estava do lado deles. Eles sabiam que mesmo eles sendo mais fracos que aqueles inimigos, eles iriam vencer, porque era do Senhor que vinha a vitória. Vamos conferir Números 13 e 33? Também vimos ali gigantes. Eram os espias falando, dando relatório para o povo e para Moisés. Filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram gafanhotos aos olhos dele. A identidade de vencedor em Cristo, eles trocaram por uma identidade de gafanhoto. Esses 10 espias negaram o poder de Deus diante da circunstância, diante da dificuldade. E olha, eles tiveram sensação e viveram isso como derrotados, como frustrados, como incompetentes, fracassados e gafanhotos. Mas em compensação, Josué e Caleb não. Josué e Caleb entraram na terra prometida. E outros que têm crise de identidade? Ou não sabe se está no mundo, não sabe se está em Cristo, né? Tem um velho ditado que diz assim, ó, crente Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo, mas não dá para ser assim. Nós temos que estar em Cristo, literalmente, vivendo para Cristo. Pedro, ele tinha sido avisado por Jesus que ele iria negá-lo por 3 vezes, e Pedro até duvidou. Imagina, de jeito nenhum, nós não devemos confiar na nossa força, nós temos que confiar no poder do Senhor agindo em nós. E olha o que aconteceu, Lucas 22, 60 a 62. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando.
Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor tinha falado isso para ele. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, ele chorou amargamente, porque ele viu que ele tinha entristecido a Cristo. A gente vê crise de identidade. Eu sou de Cristo, mas por que eu o neguei? Por que eu o entristeci? E sabe o que Pedro fez? Pedro, ele voltou para a pescaria, para pescar peixe. E o Senhor é misericordioso. E o Senhor, quando ressuscitou, fala isso para Pedro. Nós vivemos hoje, quando fala em crise de identidade, eu preciso definir, eu sou justa ou eu sou injusta? Ninguém gosta, eu sou injusto. Mas nós executamos isso aqui neste mundo. Malaquias 3:18 nos diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você sabe que existe diferença do sujo e do limpo? Aquela pessoa, Pedro, quando Jesus falou para ele que ele iria negar, e ele achou que porque ele estava convivendo com Cristo e ele se parecia com Cristo, ele não ia negar, e você viu o cumprimento da palavra de Jesus? Olha o que Apocalipse 22:11 fala. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Esse é um bom termômetro para você se analisar. Será que as coisas que você está fazendo está agradando a Deus? Será que a tua identidade está sendo reconhecida pelas pessoas? Ou será que você está fazendo injustiça? Você está só fazendo as coisas que desagradam a Deus? Ou seja, está se sujando ainda. Estamos vivendo um tempo onde nós precisamos escolher, nós precisamos decidir. Sabe por quê? Porque assim como o diabo desafiou a identidade de Cristo, ele também desafia a nossa. Tem pessoas que estão me ouvindo nesse momento que precisam tomar uma posição, ou de restaurar, ou até mesmo de resgatar a sua identidade em Cristo. Algo acontece para nos fazer sairmos de quem nós somos em Cristo, mas ainda hoje o Senhor nos convida, o Senhor nos recebe, o Senhor nos acolhe. Olha Efésios 1:18 que está escrito: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Oh, glória a Deus! Eu te convido nesse momento, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, deixa o Espírito Santo trazer para você que você não é obra do acaso, que você não está perdido, ao contrário, que Ele ainda te ama, que Ele tem coisas extraordinárias. A Bíblia fala a riqueza da gloriosa herança que está preparado para nós, e que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração nesse momento. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Amém.